Paz de Deus a todos os irmãos e irmãs também. Vamos dar continuidade nesse trabalho, tá bom? A gente está aqui no site CCB, né? Congregação Cristã no Brasil.org.br, site oficial. Nós vamos lá em institucional, aí em estatuto. Nós já passamos por algumas fases, né? Agora a gente vai analisar o artigo 9º. O artigo 9º é um artigo um pouco complicado, tá? Um artigo que gera muita confusão, muita incompreensão também. Mas a gente vai tentar hoje trazer uma luz aí para quem busca, né? Para quem não busca, respeitamos também. Estamos aqui para passar informação para todos. Então vamos lá, queridos. Artigo 9º do Estatuto. Vamos lá. Os membros da Congregação Cristã no Brasil, ocupantes de quaisquer cargos ou funções ministeriais ou não, só poderão ser demitidos ou afastados do exercício deles por deliberação do Conselho de Anciães. Artigo 22 e parágrafos. Que sob a guia de Deus decidirá soberanamente a respeito nos seguintes casos. Tá. Então vamos lá, queridos. Nós já compreendemos, né, que é uma pessoa que os membros aqui que ele relata aqui, esses membros são os membros de direito, tá? Os membros de direito, se alguém tiver uma dúvida, tem nessa playlist no YouTube, tem na playlist já explicando quem são os membros de direito e por que eles são caracterizados como membros de direito, tá? A Irmandade, grande massa, a maioria da Irmandade são membros de fato. O estatuto ele não foi feito para membro de fato, tá, queridos? Que são caracterizados aí como frequentadores ou visitantes, certo? O estatuto foi feito para membros de direito, pessoas que são legalmente membros da igreja, elas estão ali debaixo, né, do ordenamento disciplinar ali da igreja, enfim, doutrinário, que é o estatuto, que está dentro do estatuto, tem os 12 pontos de fé e doutrina, esses são os 12 pontos legalmente registrados. Todos fora desse daqui é uma questão mais moral do que legal, tá bom? Outra coisa que nós podemos analisar aqui com frieza também é a questão de ele ter função ministerial ou não, certo? Porque tem muitos irmãos que são da administração, né, trabalham na administração e são membros de direito da igreja. Eles têm registro, toda a solicitação legal deles está ok, mas eles não pertencem ao ministério. Lembrando que o ministério que o Estatuto fala aqui é o ministério que compõe, que é ancião, cooperador de ofício ministerial e diácono. Esses três são o que o Estatuto prevê como o corpo, né? O que compõe o ministério. Os demais eles até são considerados como ministério, mas, porém, eles não estão tipificados aqui no Estatuto. Então, eles são considerados moralmente entre a Irmandade, né? É um costume falar que a irmã é do ministério, mas componente legal é apenas esses 3 cargos, tá bom? Então, queridos, nós podemos separar primeiro essa questão e depois a gente vai analisar aqui que ele fala, ó, poderão ser demitidos ou afastados, certo? Isso quando o irmão vai sair do ministério, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Por deliberação do Conselho de Anciães. Tem um Conselho de Anciães, certo? Que representa aí, seja ele na esfera regional, que é na região ali, sabe, da sua cidade. Tem o da esfera estadual, que é do estado onde você mora, e tem a esfera federal. A esfera federal é o Brás, todos já conhecem, né? E ali eles compõem o Conselho de Anciães Federais, que é o Brás, para não ter nenhum problema. Temos uma questão aqui no artigo 22, se você quiser ir direto lá no artigo 22, você vai entender um pouco quem é o Conselho, enfim, é ótimo aí para quem quiser se aprofundar nesse estudo aí, boa coisa e sob a guia de Deus, decidirá soberanamente a respeito nos seguintes casos. Então, aí nós temos um probleminha aqui, tá, queridos? Qual é o problema aqui? Nessa frase específica. Sobre a guia de Deus, maravilha, não tem problema nenhum, né? Bom, podem analisar a questão ali do conservo, enfim, e verem se ele teve uma falta ou não. Agora a questão complicada é decidirá soberanamente, tá? Não existe nenhum conselho soberano no Brasil, não tem como, tá? Porque se ele decidir soberanamente sobre a vida de uma pessoa, ele vai estar indo contra a Constituição Federal do país, certo? E lá no artigo 2º, ele fala que ele tem a personalidade jurídica amparada pela Constituição Federal e pelo Código Civil. E a Constituição prevê que o poder emana do povo. O único soberano é o povo que ele coloca, né? Seus eleitos, né? Ele vota
faz as suas votações e coloca ali seus representantes. Mas ele é o único soberano, não existe soberania fora do povo, tá bom? Nenhum homem é soberano dentro de uma nação aí, de uma república. A gente não é mais monarquia. Se fosse uma monarquia, aí o rei seria soberano. Só essa questão aqui que é um pouco fora aí, mas tudo bem. 5 minutos, queridos, vamos lá aprofundar também agora. Temos alguns incisos. O inciso primeiro, a pedido. A pedido é quando a pessoa ela quer se afastar. Ela congrega, enfim, ela tem algum cargo ou ela é do ministério e ela quer se afastar daquela função ou daquele ministério, então ela pede aquilo, não tem problema nenhum. Mudança para outra localidade. A pessoa vai mudar de cidade, né? Ela pede ali também uma mudança, ela não quer ter mais aquela função nessa outra cidade, ou talvez nem tenha a vaga lá, então ela vai pedir para ser retirada. Assunção de compromissos contrários aos princípios da congregação cristã no Brasil. Esse é meio complicado porque você não sabe, né, o que a igreja considera ou não considera. Isso vai depender muito da época, do tempo que você esteja ali, para considerar o que ela acha que é contrário ao princípio dela ou não. Ou que impliquem na ausência inevitável às reuniões da impossibilidade do atendimento pontual da exigência no cargo ou função. Claro, se o irmão estiver enfermo, né, se o irmão estiver não só enfermo, mas tiver capacidades, mas não tiver mais capacidade jurídica de resolver, ou ele não tem mais tempo mesmo para resolver, né, devido a trabalho, alguma coisa, ele também pode pedir e vai ser aceito, não tem problema. A incapacidade física ou jurídica que os impeçam de exercer o cargo ou função, enfim, se o irmão tiver com uma enfermidade física ou com uma incapacidade jurídica, ele não consegue, não tem como mesmo, né? Até que enfim. A idoneidade moral, né? Inidoneidade, para ficar mais claro, moral ou espiritual que os impossibilitem para o cargo ou função. Esse é um pouco mais complicado, querido, porque inidoneidade, aí é complicado. O que você vai considerar como inidoneidade? É difícil você analisar, porque como não tem um regimento interno na igreja, então você não sabe o que pode e o que não pode, né? Depende muito da cabeça do seu ancião. Se ele achar que aquilo é bom, ele vai aceitar. Se ele achar que não é, ele não vai aceitar. Mas aí fica muito complicado, né? Aí você trata uns de uma forma e outros de outra forma. Não pode, né? A gente não pode ter aí um julgo desigual. Tem que ser igual para todos, né? Todos têm que estar bem cientes, é muito complicado. Improbidade ou desídia. Essa improbidade aqui é a questão mais administrativa, né? O irmão que trabalhar de uma forma aí, perdulária na administração, ele fazer alguma coisa que venha prejudicar a igreja na parte administrativa, ele vai estar trabalhando com uma improbidade administrativa ou algum outro cargo que ele exerça. Essa desídia já é um pouco mais complicada, fica muito relativo ao que o ministério ali daquela localidade pensa sobre isso. Mas tem irmãos que para ele, o que para ele é um absurdo, para o irmão da outra localidade, do lado da dele, é normal. Então fica difícil você julgar dessa forma aí. Cada um pensa de um jeito, né? Mas vamos lá. A quebra da fidelidade, essa aqui é complicada, hein, meu querido? A quebra da fidelidade, a doutrina ou a disciplina ministerial da congregação cristã no Brasil, a juízo do Conselho de Anciães. Vamos lá, temos 8 minutos, queridos, tá acabando. A quebra da fidelidade à doutrina. Bom, a doutrina são os 12 pontos de doutrina. Não existe doutrina fora dessa, tá? A doutrina é legal que está dentro do estatuto, são os 12 pontos que está na contracapa do inário, tá? E o primeiro ponto é diferente, do inário já está outro ponto, né? Tá lá como contém a palavra de Deus, e no estatuto, se você for, você vai ver que a gente vai chegar lá, que ela é a palavra de Deus, a questão bíblica, né? Vale o que está no estatuto, que ela é a palavra de Deus, que o estatuto é legalmente. O inário é uma coisa mais moral, né? Não é tanto a parte legal. E essa questão de disciplina ministerial. Essa disciplina ministerial é muito complicada, porque você coloca a irmandade, o irmão ou a irmã, à mercê da vontade do ministério daquela localidade. Porque talvez para o irmão daquela localidade, o irmão usar uma roupa específica, chegar num horário um pouco atrasado, enfim, é uma coisa normal. Para o outro irmão, que é um irmão mais antigo, para ele é inadmissível, ele não aceita. Então você coloca a irmandade sobre um jugo desigual, que cada um vai ser tratado de uma forma. Não tem um regime disciplinar para todos. Irmãos, vamos seguir dessa maneira, tá? Aí os irmãos já estão cientes, é igual para todos, ricos e pobres, todos vão ser iguais, tá bom? Maravilha, mas se não, irmão, gosto de você, vou tratar você dessa forma. Outro irmão já não vou muito com a cara dele, não tenho amizade com ele, então com ele eu vou pegar um pouco mais pesado. Fica um pouco complicado, né? Essa parte de disciplina aí ministerial, porque cada irmão pensa de um jeito, fica difícil. A juízo do Conselho de Anciães, isso é complicado. Por isso que um ancião jamais pode falar que os anciães não julgam. Não tem como ele falar isso. Porque o próprio estatuto, que é o documento legal da igreja, fala que o Conselho de Anciães julga. É isso. A juízo.
Você ter juízo sobre alguma coisa é você julgar alguma coisa. Então, se você tem juízo, você julga. E o Conselho de Anciãos ele tem autonomia de julgar e de mudar e de alterar qualquer tipo de decisão, certo? Ah, irmão, mas o irmão da minha comum falou que não tem mais jeito. Não tem problema. Se o ancião da sua comum falou que não tem mais jeito, tem anciães acima dele, que são os anciães do Brás. Se os irmãos anciães acharem que tem solução, eles vão dar a solução, o irmão ancião local vai ficar pianinho, não vai falar nada. Porque ele, na hierarquia, ele está abaixo desses irmãos. Ele é subordinado desses irmãos. Apesar de falar que todos são iguais. Mas, como nós já tratamos aqui, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Tá bom, queridos? Bom, nós já chegamos aí a 10 minutos. Fazer vídeos curtos aí, se você achar que está um pouco lento, você pode tocar aí na função de 3 pontinhos do YouTube e você vai conseguir acelerar o vídeo aí ao seu bel aí prazer, ou diminuir se você pensar que está muito rápido, tá bom? Para você acompanhar aí o raciocínio, tá bom? Então, essa parte que Deus tem mandado para nós aí é muito mais profundo que isso, tá? A questão de corte de liberdade, que isso aqui entra em corte de liberdade, mas já dá uma visão para cada um vai poder fazer o seu juízo de valor, né? Julgar para si dentro dos seus valores se isso é justo ou não. Aí cada um, né, vai analisar, tá bom? Então, paz de Deus, amém.